Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, programa sobre NFL. Eu sei que eu tô um pouco em falta com os ouvintes de NFL. Vocês viram como foram malucas as últimas... Eu ia dizer 72 horas, né? Mas as últimas 2 semanas da NBA. Então na última semana eu não consegui fazer o segundo episódio sobre a NFL. Peço desculpas. Mas essa semana teremos com certeza 2 episódios, porque eu e o João gravaremos os 2 ao mesmo tempo aqui. Então já tá garantido que a gente vai ter os 2 programas. A gente vai gravar esse episódio, vai terminar, vai começar o outro e eu vou postar separado. A gente vai continuar na nossa série aqui de uma grande pergunta para cada time da NFL, seguindo para a próxima temporada, né? Hoje faremos a AFC Oeste e no segundo episódio da semana, exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, link tá na descrição. Você pode também se tornar membro no canal no YouTube, R$14,90 por mês. Nas 2 opções, você tem acesso a esses conteúdos. Nesse segundo episódio falaremos sobre a NFC Oeste, né, dos 49ers, dos Seahawks, dos Rams e dos Cardinals. Então, dá aquela moral. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu tenho algo sério pra gente conversar antes da gente começar. Você consegue ser sério? Pô, eu consigo. Sou um rapaz muito sério, muito trabalhador. Ele tá com... Pra quem tá assistindo no YouTube, tá vendo o João com roupa de trabalho, inclusive. Ele chegou do trabalho, me mandou uma mensagem. Eu estava cochilando a hora que ele, enfim, me mandou a mensagem dizendo que podia gravar. E é uma diferença aí de profissionalismo das 2 partes, né? De esforço. Eu te convidei para participar do podcast. Eu não tinha atentado para um pequeno detalhe. Eu juro para vocês que não foi de propósito. Eu fui começar a me preparar para o programa sobre a AFC Oeste, e aí eu cheguei no Los Angeles Chargers. Aí eu, puta que pariu. Se eu tivesse me ligado nisso antes, o João não seria o convidado hoje. Seria outra pessoa, porque o João é hater do Justin Herbert. Mas, João, eu quero contar com o seu profissionalismo. Não vai ter uma situação... cara. Eu sou profissional. Não vai ter uma situação... Todas as minhas críticas ao Justin Herbert foram factuais, baseadas na realidade e no meu profissionalismo. E é até um bom lembrete que o episódio de segunda-feira que vem, do podcast Cara dos Esportes, ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada. Edição do ano passado, eu e o João, quase acabou nossa amizade, esse programa. Esse ano não vai ser... Não, tá tranquilo. Esse ano não vai ser o João, vai ser o Caio Miari. Ele retorna ao programa que a gente faz desde 2019, eu e o Caio Miari. Aí aconteceu que teve um imprevisto em 2024 e o Caio não pôde. Eu chamei o João, me arrependi amargamente, porque o João não tem objetividade, né? O João, ele é um cara do entretenimento e às custas da verdade. Mas enfim, agora que eu tenho essa garantia do João, que ele vai ser um cara profissional, vamos começar pelo Kansas City Chiefs, atual vice-campeão. E a minha questão com os Chiefs, João, é bem simples. Os Chiefs fizeram o suficiente para consertar a linha ofensiva, que é o grande problema da equipe. Eles draftaram Josh Simmons, eles contrataram bem mais caro do que esperado o Jalen Moore, do San Francisco 49ers, era o reserva do Trent Williams. O Jawaan Taylor continua no time, que é um problema. E eu acho que no mundo ideal, o sonho do Kansas City Chiefs é que o Josh Simmons esteja pronto para jogar logo de cara, o Jalen Moore vá bem no training camp e eles possam cortar ou trocar o Jawaan Taylor. Eu acho que esse é o cenário dos sonhos da equipe, que já tem a mudança também no interior, né? Na posição de left guard, eles perderam o Joe Thuney. Você acha que o Kansas City Chiefs fez o suficiente para botar uma linha ofensiva em campo que não vai sabotar esse ataque? Não. Eu acho que não. A escolha do Josh Simmons eu achei boa, principalmente por onde foi a escolha. Mas eu acho que é demais você bancar em um cara que tá vindo de uma lesão grave no joelho
e que é calouro, no mundo ideal já seria um problema você bancar nesse cara. Se o Josh não tivesse machucado, então você vai bancar num calouro pra consertar a sua linha ofensiva que foi destruída no Super Bowl, né? Não foi um problema, não foi uma posição. Fez os Chiefs repensarem a maneira que eles veem a linha ofensiva. Eles abriram mão do até então o melhor jogador de linha ofensiva deles, o Joe Thuney, e falaram, não tem como, a gente tem que investir em tackle. Não tem como mais ser só guard. Então... E o Jalen Moore, por mais que seja um cara ali com um certo potencial, tá recebendo um baita contrato, também não é uma certeza. Não é um cara que você bota ali e fala assim, essa posição aqui eu esqueço. Então, você tem 3 caras ali que são apostas. Josh Simmons, Jalen Moore e o Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor é uma aposta que eu acho que já se provou errada nesse momento. Acho que nem é mais aposta, é uma realidade que ele é ruim. Então, aí você tem esses 2 caras, então tá. Você tá bancando que o Jalen Moore, que foi reserva a carreira toda dele, vai magicamente se tornar um dos melhores 15 tackles da NFL. O Josh Simmons, que perdeu a temporada quase toda de Ohio State por uma lesão no joelho, tá retornando agora. Então você não tem nem noção do que ele vai poder fazer antes da temporada. Se ele vai participar de... Ele foi tendão patelar, né? Foi. Porque não é um pouco mais complicado, né? Tipo, não é ligamento cruzado anterior, né? Então, você não tem nem ideia do quanto ele vai poder trabalhar, quantas repetições ele vai poder ter no training camp. E ainda assim, magicamente, tá completamente saudável, poder... Então tá, ainda é um calouro. Quantos calouros a gente viu chegar e falou assim, não, esse é o left tackle do futuro, dia 1. Então, E tirando isso, a linha ofensiva dos Chiefs, você já tinha os problemas de tackles. Ela ainda tá pior, porque perdeu o Joe Thuney nessa off-season. Então, eu acho que não fizeram o suficiente pra passar segurança, eu acho, pro torcedor. E pro Patrick Mahomes. É muita aposta a linha ofensiva dos Chiefs. Pode dar certo, mas... Assim, teve toda a questão do Joe Thuney jogar improvisado de left tackle, né, na reta final da temporada, né, então era meio que você piorava 2 posições, né, porque o Joe Thuney, o grande guard, vai jogar muito bem no Chicago Bears esse ano, mas ele jogando de left tackle, ele não tem a mobilidade. A questão é, o Kansas City Chiefs não precisa ter uma das 10 melhores linhas ofensivas da NFL. Eles precisam ter uma linha mediana, que o resto, o Mahomes se certifica que faz funcionar. E eu acho que tem o suficiente. Tem o suficiente com um bom esquema, com provavelmente Jalen Moore e Jonathan Taylor de início. Eu acho que tem o suficiente, mas eu também acho que o Super Bowl acabou sendo algo que... Você não vai enfrentar a linha defensiva do Philadelphia Eagles, né? Todo jogo, né? Então, eu acho que eu gostaria de ter visto outras movimentações. Eles pagaram bastante dinheiro, por exemplo, para manter o Trey Smith, né, o right guard. Mas eu acho que dentro de um cenário realista, eu acho que os Chiefs fizeram o possível. E acho que a gente vai ver se é suficiente na prática. João, qual que é a sua questão sobre os Chiefs? A minha questão dos Chiefs foi uma palavra só. A minha pergunta foi: sangrou? Porque eu acho que é a primeira vez nessa era Andy Reid e Patrick Mahomes que a gente vê, não vou dizer os Chiefs em baixa, mas a NFL talvez levando eles como se fosse uma normalidade. Uhum. Até quando perdeu o Super Bowl pro Tampa Bay Buccaneers, eu acho que a gente teve uma noção tipo, aconteceu, foi última dança do Tom Brady, mas ainda assim o Mahomes foi espetacular naquele Super Bowl. E era certo que os Chiefs voltariam para outros Super Bowls depois daquilo. Dessa vez a sensação que eu tenho é um pouco diferente. Eu acho que a NFL, como toda a comunidade da NFL, tá querendo puxar uma narrativa que talvez não seja isso tudo. Eu já tô vendo hoje o Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Sim, mas eu tenho visto esse movimento também de gente falando, botando outros nomes. Até a gente tava comentando no podcast do Jet Coach sobre overall de Madden. O Mahomes, eu acho que ele ainda nem... Eu acho que ele é o 5º no Madden esse ano. Vou olhar aqui. Eu acho que ele tá atrás de Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow. Acho que é o 4º. Acho que é. Mas eu acho que a gente tá tendo uma... Tipo, depois do Super Bowl, pô, será que acabou? Então o Travis Kelce tava naquela vai, não vai. Então a gente tá
não sabe ainda se ele é o melhor talento da NFL. É o quarto mesmo, 95. Então... E não tô falando que isso representa muita coisa, mas é uma sensação que eu não tinha nos últimos anos. O João, É uma sensação que eu não tinha. torcedor do New York Jets, os Jets são famosos por usarem informações do Madden, né, na tomada de decisões, tá explicado aí. Mas é uma sensação que eu não tinha nos últimos anos. Todos os últimos 5 anos, a temporada acabava, eu tinha uma certeza. O Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes, o Andy Reid é o creme de la creme da NFL. E hoje eu tenho uma sensação que a liga tá em baixa neles. Assim, não, se você pudesse ter um quarterback, qual seria? Eu acho que tem muita gente hoje que preferia ter o Josh Allen do que o Mahomes. Muita gente preferia ter o Lamar do que o Mahomes. Que loucura. Eu também acho, mas eu acho que acho que é a NFL vendo uma dinastia do Kansas City Chiefs sangrar. O sangrou, ele parte do Rock versus Drago. Sim. Quando o Drago parecia imbatível e o Rock faz o Drago sangrar pela primeira vez. Eu acho que essa é a primeira vez que o Kansas City Chiefs sangrou de verdade. Eu não considero aquele Super Bowl Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que ali faz parte de um time jovem. Esse não, esse eu acho que a NFL falou, peraí, não é tão imbatível assim. Então, eu tô curioso pra ver como os Chiefs vão retomar disso. Eles vão virar um time normal ou vão falar assim, não, aqui não tem brincadeira. Então, essa é a minha questão pros Chiefs. O Super Bowl contra os Bucks, eles estavam, acho que, sem 4 titulares e 2 reservas imediatos na linha ofensiva, né? Então, eu concordo com você. Eu sinto que esse ano a gente entra... Primeiro, o Kansas City Chiefs não é o favorito ao título, nesse momento, que é algo que nos últimos anos sempre é o Kansas City Chiefs o favorito ao título. E acho que eles entram com uma aura mais vulnerável, né, do que nos últimos anos, né? E sabe que isso vai ser usado pelo Patrick Mahomes, né? Ninguém acredita na gente fora desse vestiário, né, aquela história, mas eu concordo, eu acho que os Chiefs entram com uma... não parecem o mesmo bicho-papão. E assim, eu não tô dizendo que eles são ou não. Tô dizendo a percepção deles. A questão é de percepção mesmo. Porque a gente tá há o quê? 5, 6 anos que a AFC tem sido uma análise fácil, que era Kansas City Chiefs. Pra ganhar a AFC, você vai ter que bater o Kansas City Chiefs ou o Kansas City Chiefs vai ganhar. Que é o que tem acontecido nos últimos anos. E esse ano a gente tá meio que... vamos ver o que vai acontecer. Será que o Baltimore Ravens esse ano vai? Será que o Buffalo Bills esse ano vai? Não parece que o Kansas City Chiefs é tão o valentão que tem que ser destronado esse ano. Eu acho que eles estão vendo que talvez o valentão tá doente, né, nessa temporada. João, vamos passar pro Denver Broncos agora. Qual a sua questão sobre o Denver Broncos? No último que a gente fez de questões, os times com quarterback calouros, as perguntas foi basicamente a mesma, né? Qual o próximo passo para eles? A do Bo Nix é basicamente isso, mas a minha pergunta é: será que o Bo Nix tá mais perto do teto dele do que os outros? Porque o Bo Nix teve uma excelente temporada de calouro, só que a minha questão é: e o próximo passo? Será que ele tem um próximo passo nele? Ou é basicamente isso que foi na temporada de calor? Cara, eu acho que é uma questão extremamente pertinente, porque todo mundo, né, sabia que o Bo Nix entrava na NFL muito mais perto do produto final dele do que outros quarterbacks, né? Os outros quarterbacks ali, tipo Caleb Williams, o Jayden Daniels, a gente via ali com um potencial para crescimento. O Bo Nix era um quarterback adulto, né? Um quarterback que era basicamente isso. E serviu muito bem o Denver Broncos. E eu concordo com você. Eu não acho que a gente... Assim, quando um quarterback vai tão bem quanto o Bo Nix na primeira temporada, você começa a projetar, ele vai crescer a partir disso. Muitos quarterbacks têm aquele salto determinado momento da carreira, que eles são de quarterback jovem promissor, candidato a MVP. Algo do tipo. Eu não acho que o Bo Nix tem isso. Eu acho que o Bo Nix, eu concordo com você, eu acho que o Bo Nix tá muito perto do produto final que ele é, que foi um bom quarterback na última temporada. E eu acho que até uma questão
Isso é suficiente? Esse Bo Nix é suficiente para o Denver Broncos ser um time competitivo, quiçá vencedor? Então, o que me leva a minha pergunta aqui sobre o Denver Broncos e é parecida com a minha pergunta sobre o Washington Commanders, né, naquele episódio que a gente fez, que também tem a questão de ter um quarterback segundo anista e tal. Que agora os Broncos vão ter que lidar com o peso da expectativa. Antes era meio que o objetivo era o Sean Payton tirar a equipe do desastre que foi a era Russell Wilson. Fez isso muito bem. A equipe foi aos playoffs na última temporada. Agora, a expectativa é maior. A expectativa é que vença um jogo de playoff. É que mostre evolução. É um time que jogou melhor do que a gente imaginava com o elenco, né? Mas agora você vai querer ver mais. O que aconteceu na última temporada é meio que a base, né? Agora você quer ver... Virou a régua de comparação. Virou a expectativa, né? E... é suficiente ter o Bo Nix quando você vai brigar contra Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes na mesma divisão, Joe Burrow, Justin Herbert, CJ Stroud e essa galera? Essa vai ser a questão, né? E eu acho que o Denver Broncos, eles têm uma margem de erro menor do que esses times, né? Acho que vai ser aquela coisa que precisa estar tudo perfeito. Porque eu não acho que tem uma versão do Bo Nix que ele vai estar no nível desses caras, eventualmente. Eu acho que essa é a grande questão, porque a gente, passada a empolgação dos quarterbacks calouros, a gente tem que começar a projetar eles para o futuro. Até o Jayden Daniels, que teve uma temporada de calouro espetacular, a gente tem que começar a projetar ele para o futuro. Então, eu acho que o Bo Nix é isso. Tem duas questões. Ele tem aquela sexta marcha nele? Se não tiver, vai ser o suficiente esse Bo Nix que a gente viu como calor? Então, acho que essas vão ser as questões que o Denver Broncos vai ter que responder esse ano. E não é como se o time tivesse feito um grande trabalho para renovar, para reforçar a equipe ao redor dele, né? O grande reforço é o Evan Ingram. É complicado, né? Mas é um time que também tá vindo ainda ainda tá pagando um preço pelo investimento que foi errado no Russell Wilson, né? E tal, né? Eu acho que é um time que ainda tem a melhorar em nível de talento, principalmente no ataque. A defesa é muito boa. A defesa, todos os jogadores basicamente são sólidos ou mais do que isso, mas eles têm uma divisão muito difícil, né? Então, essa é a grande questão da equipe. Vai ter que lidar com o peso da expectativa agora. Vamos passar pro Los Angeles Chargers agora, João. A minha questão... Para de rir, João. A minha questão... Eu sou feliz, cara. Sou feliz. Eu não... Depois de domingo, não existe felicidade no mundo. O que você vai lembrar das coisas? Você vai lembrar. Eu tenho que ser sincero. O cara tá ouvindo podcast de NFL pra, esfriar a cabeça, esquecer das coisas, tu vai lembrar o cara. Eu tenho que ser sincero com o meu público. Eu não senti uma dose, uma porcentagem, uma grama de alegria desde domingo, a partir das 5 horas da tarde. O Los Angeles Chargers, a minha pergunta é, João, o que vai mudar em relação ao último ano? Porque você olha pro elenco, o grande reforço da equipe é o retorno do Mike Williams no ataque, é o Mekhi Becton como right guard. A equipe, obviamente, trouxe 2 running backs melhores, né? Najee Harris e o Mario Hampton, né? Principalmente o Mario Hampton, né? Mas eu fico um pouco decepcionado. A gente falou sobre isso nos Patriots, né? A gente viu movimentação de wide receivers, né? A gente viu DK Metcalf, viu George Pickens, viu outros caras ali, viu o Cooper Kupp sendo trocado e o grande reforço dos Chargers é trazer de volta o Mike Williams. O Led Bacon, que foi espetacular como calouro, mas não é o suficiente. E eu não acho que os Chargers fizeram o suficiente nessa off-season para acreditar que a gente vai ver uma evolução significativa dessa equipe. Você tá esquecendo o grande Quentin Johnson, né? Escolha de primeira rodada dos Chargers. Que tá aí pronto para dar o próximo passo. Perderam aquele Josh Palmer, né?
os Bills. Sim, mas também ele não teve um grande ano. Eu acho que o Quentin Johnson não tem como dar um passo pra trás, né? Em relação. Mas, pô, eu acho decepcionante. Eu acho que, tudo bem, a equipe se desfez do Joey Bosa e tal, tá dando uma realinhada na defesa e tal. Eu acho que tem uma possibilidade da defesa ser pior esse ano, mas. Sim, você tá dando uma limpada e tal, mas eu só acho que você vai entrar na temporada com, sei lá, 9 titulares iguais, 8 titulares iguais no ataque. E faltou alguma coisa nesse ataque, principalmente no ataque aéreo, pra esse Chargers, né? E eu não sinto que a equipe fez um bom trabalho cercando o Justin Herbert de alvo comparado ao que os outros grandes quarterbacks da conferência possuem. Justo. Qual que é a sua Acho pergunta do Chargers? Minha pergunta é, vai poder analisar o Justin Herbert esse ano? Já tá liberado analisar ele ou esse ano já não conta mais? Eu acho que não, porque não tem. Não fizeram nada pra ajudar ele, né? Pô. Não, mas a minha pergunta é simples. É os Chargers, em tudo isso que você falou, e é justo. Tudo isso que você falou. Botei na tela, tá? Vai poder analisar o Justin Herbert. É a pergunta. Tudo bem, pode botar. Mas tudo isso que você falou é justo. Os Chargers não podem mais passar um ano sendo e se. E se tivesse trago um outro wide receiver? Eles têm que competir. Eu até acho que ano passado eles não foram IC. Porque eles foram, acho que até onde eles podiam chegar com aquele time. Até acho que, levando em conta a expectativa antes da temporada, chegar nos playoffs foi mais do que muita gente colocava pra eles. Mas eu acho que, analisando a temporada, e, de novo, vou fazer aqui uma meia-culpa. A própria temporada que o Justin Herbert teve, não foi uma temporada ruim, foi uma temporada muito boa. E tudo bem, se você analisar friamente, chegar aos playoffs era o objetivo. A forma como eles foram eliminados foi bem feia também. Né? Tinha que ganhar dos Texans. Esse time, com esse nível de investimento, um Justin Herbert, que é muito considerado um quarterback top 5 né? O Jim Harbaugh, que chega, entre aspas, meio como o Midas, para resolver a questão dos Chargers, que tinham diversos problemas no coaching staff. Você tem que ganhar dos Texans. E é um time em baixa, os Texans. É um time que teve um 2024 pior que um 2023. Então eu acho que os Chargers é um pouco daquela conversa que a gente teve sobre o Kyle Shanahan no Top 5 Head Coaches. Tudo isso que você falou é justo, mas chega. Esse Chargers ganha. Esse Chargers e Texans me lembra, João, um dos momentos que eu mais decepcionei na minha vida. Nesse dia desse jogo, eu fui convidado pela Pizza Hut para uma watch party. Eu sei que eu tô falando com o público errado, porque o João é uma das poucas pessoas do mundo que não gosta de pizza. E fui chamado para uma watch party, né, em São Paulo, né, como parte de um ad que eu fiz e tal. E aí, o grande atrativo dessa watch party era, você ia ver o jogo da NFL com Pizza Hut liberada. Aí eu, vou fazer história, vou passar vergonha, vou fazer o nome Cara dos Esportes ser motivo de chacota pela quantidade de pizza que eu vou comer. E aí eles estavam distribuindo, era uma pizzazinha brotinha assim, desse tamanho assim, uma caixinha aqui assim. E aí tava lá, no evento, o Buras, eu convidei o Buras, ele foi comigo, conheci várias pessoas e tal. Conversando com a galera, assistindo ao jogo e tal. João, eu comi 2 pizzas. Foi uma apresentação vergonhosa. Vergonhosa e... Nível Charme do Bronx, no UFC 317? Tá cedo demais ainda, João, pra fazer esse tipo de comparação. Foi ou não foi? Pior até, João. Eu comi 2 pizzas e eu saí depois, eu fui jogar poker. E aí eu cheguei no hotel de madrugada, eu estava com fome. E eu não comi. Foi no rodízio e não matou a fome. Porra, cara, vergonha. Também destruí no café da manhã do hotel no outro dia. Mas foi uma das grandes decepções da minha vida. Pizza Hut, me chame novamente. Ou não chame, né? Porque eu vou... Literalmente, Gabriel turn it up! Quando as luzes estavam mais em cima de mim, eu pipoquei. Comi 2 pizzazinhas. Excelente pizza do Pizza Hut, inclusive. João, Las Vegas Raiders agora. Qual que é a sua pergunta sobre eles? A minha pergunta nem é tanto pra esse ano, é mais pro
futuro do Las Vegas Raiders, é o quão longo esse rebuild pode ser dos Raiders. E não tipo, quanto tempo vai durar, o quão longo o Pete Carroll tá disponível pra mudar esse time. Porque os Raiders reforçaram o time, sim, o Dino Smith é um quarterback melhor que qualquer um que eles tiveram no ano passado, mas ainda assim não é um time de playoff? Então, com certeza não é um time de Super Bowl. Não é um time de playoff. Eu acho que a gente pensa numa melhora deles, considerando que o Pete Carroll é um dos grandes head coaches do século XXI, né? E vai trazer uma melhora, né? Você olha pro time agora, você tem Dino Smith, você tem a chegada do Ashton Jeanty. Não tem muito motivo pra acreditar que eles possam fazer alguma coisa, né, de verdade, né, e pegar um wildcard. E a minha pergunta era, existe um mundo no qual eles são competitivos nessa temporada? E eu acho que a resposta é não. Só que aí eu te apresento com uma nova questão, João. Eu acho que o objetivo dos Raiders aqui esse ano é meio que tirar o Titanic do fundo do oceano e aí, eventualmente, chegar alguém que vai fazer esse navio voltar a zarpar. E tudo bem, eu sou um grande defensor aqui da questão de você precisa tomar todas as decisões que te aproximam mais de vencer um Super Bowl, né? E você ser mediano não necessariamente te aproxima mais de vencer um Super Bowl. Só que eu acho que os Raiders são um time que estão num marasmo já há tanto tempo que eu acho que existe valor numa temporada 8-9, 9-8, sendo um time profissional de futebol americano. Que eu acho que é o que eles aspiram esse ano. Mas a minha questão tudo bem, eu acho que é até justo esse tipo de pensamento. Mas os Raiders nos últimos anos não têm sido o Cleveland Browns do meio da década passada. Eles têm sido um time ruim, de fato, mas ali. Não tiveram primeira escolha geral. Tiveram nem segunda escolha geral. Mas é que... Eu acho que se fosse uma franquia, tipo, o Cleveland Browns do meio da década passada. Foi 1-15, 0-16. Ali eu entendo o valor de você ter uma temporada 7-8. Uma coisa assim, 8-8, tá? Ali eu entendo o valor. Mas esse Cleveland Browns, ele já tá um pouco na mediocridade há um tempo. Eu não acho que eles sejam um time tipo, pior da NFL nos últimos 5 anos. Mas eu acho que o Raiders, eu acho que eles precisam encontrar um nível de... eles precisam subir de nível. Estão numa cidade nova, que eles nunca fizeram nada nessa cidade nova. E como você falou, o Dino Smith é o melhor quarterback deles desde o Derek Carr em 2015. Só que eu acho que na AFC, acho que tem aquela vaga, né, que o Steelers tem ocupado, né, que é o time que é a seed 7, que é atropelado no wildcard no sábado à noite, né, e eu acho que o máximo que os Raiders podem aspirar é isso. Sim, mas, de novo, pensando a longo prazo, o Pete Carroll tá fechado dessa ideia? Se não, vamos reconstruir isso lentamente. Não, eu acho que o Pete Carroll ele veio pra um tiro curto. Acho que o cenário ideal seria ele, 3, 4 anos e ser substituto. O problema é que você olha pra comissão técnica, é o Chip Kelly, o coordenador ofensivo, e o Pat Graham, coordenador defensivo. Ele tinha que levar um Felipe Luiz dele pra lá. Tinha que ter levado um Richard Sherman pra já ficar ali embaixo. Você vai ser o futuro. Mais ou menos o que o Bruce Arians fez no Tampa Bay Buccaneers. Voltou, mas de uma maneira bem de muito sucesso. Ganhou o Super Bowl e falou assim, ok, chega. Vou embora, toma o Todd Bowles pra ficar no meu lugar. Eu também acho que pode ser isso. Aqui eu acho que os Raiders estão muito longe do Super Bowl. Sim. Então o Pete Carroll vai se contentar em ser medíocre por 4 anos? Mas qual que é a opção dele? Não ser medíocre por 4 anos e não se voltar. Ele se aposentou. Lá dando aula em USC. Eu acho que os Raiders... Eu acho que o raciocínio é esse. Eu acho que é criar estabelecer um nível e eu acho que reavaliar daqui a 2, 3 anos. Eu acho que esse raciocínio faz até mais sentido fora do campo do que o recorde em si. Porque os Raiders tiveram anos bem conturbados, passando de
Gruden, pra o Josh McDaniels. Josh McDaniels, Anthony Pierce. Nossa. Então são anos que os Raiders passaram, pô. Há quanto tempo que os Raiders não têm um head coach profissional? Tom Brady tá aí, cara. Tom Brady tá na diretoria, tá dando as cartas lá. Tom Brady... E de novo, máximo respeito ao Pete Carroll. Máximo respeito. É um cara que tava aposentado também. Não é como se os Raiders foram atrás de um cara hippie. Um cara que tá aqui com os novos tempos. O Sean Payton também tava aposentado. Então usa o exemplo do Sean Payton. Só. Mas é um exemplo que deu certo, né? Sim. João, pra gente encerrar aqui, eu não comentei no podcast, eu não te preparei pra isso, inclusive, também. Então, já peço desculpas. E o que você achou da troca do Miami Dolphins com o Pittsburgh Steelers, né? Os Dolphins mandaram o Jalen Ramsey e o Jonnu Smith e desaposentaram o Darren Waller, né? Que... Levante a mão se você não lembrava que o Darren Waller existia. E... A última vez que eu ouvi falar sobre o Darren Waller foi quando a Kelsey Plum se separou dele, né? Kelsey Plum, jogadora da WNBA, do Los Angeles Sparks. Os termos da troca foram Jonnu Smith e Jalen Ramsey e uma escolha de 7ª rodada para o Pittsburgh Steelers, e os Steelers mandaram Minkah Fitzpatrick e uma escolha de 5ª rodada em 2027. João, o que você achou dessa troca? Doideira! Eu sinto falta de trocas assim, trocas Madden, que é tipo jogador por jogador. E na NFL a gente tem muito troca por escolha, né? Então, acaba que as escolhas de draft são o maior método de você pagar coisas na NFL. Então achei doideira. Eu acho que é uma troca que não move a agulha de nenhum dos times. Cara, eu acho que piora o Miami Dolphins. Eu sei que tem uma questão financeira, né, do contrato do Jalen Ramsey, mas assim, o Jonnu Smith... O Minkah Fitzpatrick hoje, jogador por jogador, ele é um jogador melhor. Não, discordo. Jogador, sem levar em conta valor profissional. O Minkah Fitzpatrick não é mais o Minkah Fitzpatrick já há uns 2-3 anos. Mas o Jalen Ramsey também não é mais. Mas eu confio muito mais no Jalen Ramsey tendo uma temporada boa em 2025 do que o Minkah Fitzpatrick. E tem o Jonnu Smith vindo da melhor temporada dele desde o Tennessee Titans. E... Eu acho que os Steelers mandaram um jogador que eu acho que ainda era ok, liderança, tal, o cara que foi um excelente jogador dos Steelers por muito tempo, tal, mas que pra mim tá bem perto de estar cozido, e recebe de volta 2 jogadores que eu ainda acho que podem jogar em bom nível. Então, por isso só, eu acho que o Miami Dolphins saiu perdendo nessa troca. Eu acho que o Chris Grier, sei lá, o Mike McDaniel vai acabar pagando a conta nos olhos de muita gente, né? Ele que recebe as críticas. Mas o trabalho do Chris Grier no Miami Dolphins eu acho que é bem ruim já há algum tempo. Justo. Mas, de novo, foi uma troca que eu achei legal. Mas... Enfim. Não sei se ela melhora tanto assim o Pittsburgh Steelers. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast Cara dos Esportes de NFL volta nessa semana. Na sexta-feira a gente vai falar sobre a NFC Oeste. João, valeu mesmo pela participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Até a próxima, que pra gente vai ser exatamente agora que a gente vai terminar aqui e vai começar a gravar a próxima. Eu tô tentando pra eu voltar na mesma posição. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Tchau. Não, pode fechar. Achei que tinha terminado já. Não, então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.